E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente tem que ficar de olho aí no TSE aí, tá ameaçando aí caçar a chapa do Bolsonaro, Bolsonaro Mourão, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer porque realmente estourar uma revolta popular muito grande no Brasil e nem o STF é capaz de segurar uma revolta dessa. O Bolsonaro tem amplo apoio popular, eu não acredito que eles são capazes de caçar a chapa desse jeito. E outra coisa que está rolando também essa semana é sobre o gabinete da Peppa, que parece que não passou em nenhuma grande mídia, que eu não acompanho muita grande mídia, mas o pessoal nem tem gente que nem está sabendo disso, que só assiste televisão. Isso é uma coisa incrível aqui no Brasil, onde verdadeiras notícias não passam, enquanto a mídia só quer bater no governo, quer falar de Bolsonaro, quer falar de coronavírus, quer soltar mentiras. Isso é muito estranho. A gente tem que espalhar a verdade, nem que seja no boca a boca, que querem implantar a lei da censura, tirar o Twitter, o WhatsApp, onde a gente conversa muito, tem muitos grupos, tirar o Telegram, YouTube, para que a gente não possa desmentir as grandes mentiras que a mídia passa na televisão e no rádio o tempo todo. Então é isso aí, vou deixar aqui um trecho do professor Olavo de Carvalho para você refletir essa noite. E essa semana a gente tem que ficar de olho, principalmente no TSE, e aí torcer para que o Congresso faça uma boa ação, que é caçar o mandato da Joyce Hasselmann por tanta mentira e fake news que rolou aí, esse tanto de processo contra o pessoal da direita, foi tudo na base da mentira. Isso a gente não pode aceitar. Se inscreva no canal também, ative o sininho, se inscreva no canal do professor Olavo de Carvalho, sigam o professor Olavo de Carvalho nas redes sociais e façam assinatura no COF, que é o Seminário de Filosofia. Comprem lá para ajudar o professor. Então segue a gente no Instagram, no Twitter e no Telegram. Telegram que a gente está sempre colocando novidades lá para vocês. Na comunidade também a gente sempre coloca alguma coisa, sempre dá uma passadinha lá para vocês verem. Beleza? É isso aí, fica com o vídeo aí, tranquilo. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Peraí, daqui, venha daqui. O senhor colocou que o florescimento intelectual depende em grande parte do intercâmbio cultural entre os próprios intelectuais, em que esse vínculo não deveria ser puramente, meramente na base da amizade social. Então, ela estaria baseada em quê? É baseado já na troca de informações e no intercâmbio de ideias, na exploração conjunta de possibilidades comuns. Você imagina, por exemplo, é interessante você estudar a origem desse modernismo nordestino. Então os caras, bom, eles são romancistas nascidos na Bahia, Pernambuco, Alagoas, etc. E querem mostrar algo da sociedade. Então, como vamos descrever a sociedade? E foi isso que eles perguntaram para o Gilberto Freire. E dali surgem milhões de possibilidades. Né? E o próprio Gilberto Freire não era um romancista, embora ele escreveu um romance, que não é grande coisa. Mas ele soube chamar a atenção dos caras para os vários aspectos da sociedade que poderiam ser, que dariam material de ficção. E ali você tem algumas situações extremas, que num meio mais urbano você não poderia perceber. Você lê um livro do José Lins do Rego chamado Cangaceiros. Ninguém leu os Cangaceiros. Você leu? O que é isso? Está tendo uma disputa lá entre os coronéis do sertão e os cangaceiros. Então, tem guerra para tudo quanto é lado, e no meio tem um casalzinho lá de camponeses, analfabeto, coitadinho, né? E eles estão apavorados no meio daquilo, não sabem se orientar. Então daí eles conhecem um cantador de feira, que é um cego. Mas o cego é o sujeito que vai de cidade em cidade, ouve a história das pessoas, dos personagens, e cria as canções baseadas naquilo. Então ele entende, ele tem o fio da meada na cabeça. Né? E é ele que os salva, indicando para onde eles têm que ir para escapar do tiroteio. Isso aí é quase uma epopeia da origem da linguagem. Né? Então,
100% verossímil. Isso pode ter acontecido realmente. Quer dizer, isto expressa uma experiência comum. As pessoas não precisam ter passado exatamente por isso para saberem que isso é possível. E também, vamos dizer, você tem também o problema das várias estruturas narrativas possíveis. Você tem um conjunto de modelos de narrativas, né? E você tem que ter o repertório delas para você saber escolher o que convém àquilo que você quer. Por exemplo, uma coisa que eu noto sempre na literatura brasileira assim, é a falta de personagens heróicos. Não tem. Só tem 3 tipos só. Coitadinho, medíocre e malandro. Então isso aí é o quê? É uma restrição do imaginário nacional. Bom, também tem maluco, é verdade. Agora, os 4 tipos, na verdade, são todos coitadinhos, se você pensar bem. E isso é imediatamente reconhecível na sociedade. Só que você negar a existência do heroísmo, da bondade, da santidade, aí você está negando a própria realidade, porque houve santos brasileiros. Um dia me passaram a biografia do padre lá do Rio Grande do Sul, Padre Royce. Era um homem, a vida do cara, um milagre atrás do outro. E ele existiu, na realidade, muita gente no Rio Grande conheceu. Mas você não tem como explorar isso aí. Agora, no Brasil é mais fácil você acreditar que existe um falso profeta maluco, tipo Antônio Conselheiro, do que você acreditar que existia um santo de verdade. Porque daí você já tem o princípio da explicação que rebaixa a coisa, né? Agora, o rebaixamento pode não estar só na sua cabeça, ele pode estar na própria sociedade, como de fato está. Você vira, durante o Lula, desde 1990, ele está metido na construção do Foro de São Paulo, que é um órgão feito para criar uma ditadura comunista em toda a América Latina. Ninguém ligou. A hora que ele roubou um pouco de dinheiro, todo mundo estrelou. Por quê? Esse negócio de comunismo está fora do imaginário nacional, eles não sabem o que é. É mais fácil eles acreditar numa história que se passou na Lua, no planeta Marte, do que acreditar no comunismo. Sem contar a arrogância brasileira, do deixa vir o comunismo que nós avacalha com ele. Quer dizer, quem diz que o comunismo não é em si mesmo uma avacalhação? Também aquela noção estereotipada, tudo passado pela mídia. A ideia de que um comunista é um sujeito que tem uma convicção ideológica à qual ele sacrifica tudo, então ele é um militante sério, etc. Já nunca houve um comunista assim. Mas as pessoas acreditam que ou é isso ou então não é comunista. Tem gente que acredita que o comunismo já acabou. Sim? Também. Ou queria o comunismo a ser pobre, tipo, abrir mão das suas próprias. As pessoas não estão ouvindo o que eles estão falando. Vai até ali falando do projeto agora. Não, o que eu comentei foi que, usualmente, quando eu posto alguma coisa na internet, eu recebo respostas do tipo, não, a Dilma, o Lula não são comunistas porque eles têm dinheiro hoje, então o comunismo estaria ligado à defesa dos pobres ou ser também pobre. Mas e mostra um líder comunista pobre no mundo. Não tem nenhum, né? Posso fazer uma pergunta? Pode? Talvez pudesse formular de outra forma, mais clara, mas eu vou tentar articular isso da maneira que me ocorreu. Haveria alguma correlação entre os temas a ser explorados na experiência social de uma sociedade e os gêneros literários ou outras possibilidades também de artes narrativas no cinema, as séries, roteiros, enfim, englobando todas as mídias e, enfim, quais as mídias ou gêneros literários favoreceriam
a expressão de determinados tipos de experiência. Se for muito amplo, pode deixar. Isso quer dizer, a natureza da experiência social disponível, ela permite ser explorada por alguns, não só por alguns gêneros literários, mas dentro de um único gênero literário, por vários modelos diferentes. Por exemplo, você sabe aquela divisão que Aristóteles faz dos diferentes narrativas conforme o grau de poder do personagem. Então, no grau mais alto, o personagem é um deus, ele pode fazer o que ele quiser. Né? Logo abaixo tem o que os gregos chamavam de herói, quer dizer, um indivíduo que nasce humano, mas ele, por seus feitos, ele chega a um nível angélico. Terceiro, você tem o personagem que não tem nada de angélico, não tem nada de divino, mas ele tem algum guiamento divino que o torna um herói, um sujeito anormalmente poderoso, mas ainda no nível humano. No quarto nível, você tem a pessoa que tem o poder médio de qualquer pessoa. Tá certo? E, por fim, você tem o personagem que está sempre abaixo da situação. Ele tem menos poder do que a situação exige. Bom, isso aí, então, são o que Aristóteles chama os modos narrativos. De cara, você vai ter que escolher um modo. Então, em geral, no Brasil, eles escolhem o último modo. O personagem é sempre o imbecil, o incapaz. Ele está fora da situação, ele não entende a situação. Não é isso? Se você pegar, por exemplo, na literatura internacional, você pega o Processo do Kafka, né? o Joseph K. é um coitado, as coisas acontecem para ele, não está entendendo absolutamente nada, e no fim o matam e ele não sabe por quê. E se você pegar o Policarpo Quaresma, é um sujeito que acha que ele é um reformador da pátria, então, mas na verdade ele não está entendendo nada do que acontece, ele também termina, ele é uma vítima inerme da situação. E este gênero predomina no Brasil. Ele é um maluco coitado. Ele é um coitadinho, é. Então o número de personagens coitadinhos é muito grande. Então você entende que esse é um traço da sociedade, eles acreditam no coitadinho. Né? Ou seja, eles não enxergam possibilidades superiores. E por isso mesmo não as realizam. Estaria sempre centrado, então, no sujeito, né? Que vai ser o centro O personagem, né? Uhum. Onde... Qual o grau de poder desse potencial biográfico? Então isso quer dizer que você, se os personagens estão todos abaixo, ou estão num nível médio, você não tem uma tensão de tipo cognitivo. Como você tem, por exemplo, no caso do próprio Crime e Castigo. Né? O Raskolnikov, ele está obviamente acima do nível médio. Ele entende a realidade muito melhor do que a velhinha que ele vai matar. Ele só não entende tanto quanto ele imaginava. Mas que ele é um tipo diferenciado, ele é um cara do terceiro nível, é um homem notável, evidentemente. Né? Não tem uma assistência divina especial, mas alguma grandeza ele tem. Ele é modelado no Napoleão Bonaparte. Né? Então, um personagem desse tipo ele já fica ausente da literatura brasileira, porque ele não parece crível a uma multidão que está acostumada a ser coitadinho e achar que todo mundo é coitadinho. É o título do Emil Fará, O País dos Coitadinhos. Esse título, só o título já é uma maravilha. Né? Então você pode partir do caso assim, o que aconteceria neste meio com um homem realmente superior? Então você pega ali o M.J. Gonzaga de Sá, do Lima Barreto. É um sábio, é um homem inteligentíssimo, cultíssimo, boa pessoa, tem várias qualidades anormais, supranormais. O que ele faz? Ele foge da sociedade humana. Né? Ele tem medo de ser destruído pelo bando de medíocres, então ele vive no isolamento. A gente imagina assim, que você lê o Isaías Caminha, depois lê o Gonzaga de Sá, você vê o Gonzaga de Sá é o Isaías Caminha velho, porque ele tentou se impor ao meio, foi derrotado e ficou com medo e foi para casa. É aí que a gente entende por que o Gilberto Amado disse: o Brasil tem uma coleção enorme de
pedaços de grandes homens. A vida do grande homem não se realiza. Ou termina em tragédia, ou num aborto, tipo Zé Bonifácio. Zé Bonifácio era evidentemente um homem superior, que foi rejeitado, derrotado pelo meio. Professor, só um comentário. O livro, aquele livro A Ladeira da Memória, seria um personagem diferente desses? Um exemplo de um Sem dúvida. melhor? Assim? A Ladeira da Memória e outros livros do Zé Geraldo. Zé Geraldo era o único escritor brasileiro que acreditava em pessoas superiores. Ele tem vários personagens que são notáveis, ou pela inteligência, ou pela bondade, ou no caso do personagem Jorge e Renata são pessoas moralmente muito superiores, quase santos, né? E, no entanto, você lê e você acredita naquilo. O Zé Geraldo tem muitos personagens assim. Às vezes ele falha na verossimilhança. Ele tem um espírito muito poético e a imaginação sai voando. Tem um livro dele que chama A Túnica e os Dados, em que é um menininho que foge de casa para ir para a capital, e ele deixa para a mãe um recado assim: mamãe, fui para a capital, eu sinto em mim o borbulhar do gênio. É o Jaiminho. Então o Jaiminho vai para a cidade, e ali na cidade ele conhece um bêbado preto e um marinheiro inglês. E saem os três pela cidade, tem as aventuras deles todas. Não dá para acreditar na história, mas é muito engraçado. Não que seja materialmente impossível você haver um encontro desse. Tudo é possível, mas escapa do padrão de verossimilhança da sociedade. Não é isso? Professora, é só uma dúvida. Quando o senhor fala que o John Taylor Gatto, ele fala que você só aprende aquilo que você quer aprender, isso tem alguma correlação com aquela experiência do Alexander Sutherland Newell em Summerhill? Não, ali em Summerhill se ensinava tudo, na verdade. Mas o que vigorava é que as crianças tomavam todas as decisões. Isso. O que é uma bobagem, evidentemente. Porque, quer dizer, todas elas modelavam a sua conduta. Por quê? Pelo do Alexander Newell. Quer dizer, o professor era o modelo. Então eles aprendiam com ele a ser prestativo, bondoso, etc, etc. Tira o sujeito, acabou tudo. Escola da Ponte é a mesma coisa. Essa eu não conheço. Escola da Ponte? O que é isso? Um português, esqueci o nome dele agora. Ele está morando em Brasília, está fazendo uma escola modelo, baseada no modelo da escola. Mas peraí, acho que o pessoal não está ouvindo. Eu esqueci, é José Pacheco? Depois eu falo. Achei que quem escreveu sobre ele é o Rubem Alves, né? Escreveu sobre a escola da Ponte. E foi ele que levou ao processo de legalização do homeschooling em Portugal, para que ele pudesse montar a estrutura da escola da Ponte. Bom, aí tem uma coisa, tem o aprendizado da conduta e tem o aprendizado intelectual. É tudo baseado na relação. No Summerhill, a ênfase estava evidentemente na conduta. Porque o homem achava que se as pessoas tiverem liberdade de escolher, elas vão escolher o bem. O que na verdade nós não sabemos se é assim ou não. Não é isso? Mas a gente não pode esquecer aquilo que disse o Bossuet. Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que ele colocou nas entranhas do homem foi a bondade. Então, em parte, existe isso. Existe a bondade instintiva, o amor ao próximo existe, ele é um fato, ele não é uma norma, ele é um fato. Né? E a coisa mais óbvia é que a sociedade humana existe por causa do amor ao próximo. Não é isso? Agora, você não pode dizer que ele existe em todas as pessoas e que exista por igual, mas ele é um dos fundamentos da realidade. O que também não quer dizer que a pessoa, tendo a bondade natural, ela em toda situação vai fazer a escolha melhor. Porque é o tal negócio, sem o modelo, você não sabe para onde ir. E se não te oferece modelo nenhum, você escolhe um. Não é isso?
Você pode idealizar alguma coisa, você pode ter um modelo imaginário. Eu, quando era moleque, eu fazia uma série de desenhos em que aparecia, era um homem muito forte, tinha uma barba muito preta, né? Meio com cara de mal, mas ele estava sempre ajudando alguém, salvando uma pessoa, etc. Era a minha imagem de Jesus, evidentemente, mas eu não sabia. Né? Então era um modelo imaginário. Mas alguma inspiração externa eu obtive para aquilo. Eu não lembro do que, mas o personagem não foi uma criação inteiramente minha, mesmo porque ele tinha virtudes que eu não tinha. Mas eu acho que tanto no caso do gato, quanto no Samuel, quanto na escola da ponte, e nisso que você está falando... Peraí, fala aqui. Tem a ideia da mediação, né? Da ideia do conhecimento, que o conhecimento ele acontece a partir da mediação de uma relação humana. Claro, quer dizer, você não, essa ideia básica do socioconstrutivismo, que você tem o sujeito perante o mundo. Então, a construção do conhecimento é um processo quase espontâneo. Isso é inteiramente absurdo. Né? Se fosse assim, então, por exemplo, os alunos do Piaget aprenderiam tudo sem o Piaget. Quer dizer, a própria prática dele desmente o que ele está dizendo.